Olá, eu sou a Maíra e esse é o podcast da Associação Seja Feliz. Com a pandemia Covid-19 no Brasil, nossas atividades estão suspensas desde março, mas continuamos com o nosso trabalho de diversas formas para dar continuidade aos vínculos sociais criados com as famílias e amigos colaboradores. Sendo assim, também iniciamos uma série de podcasts informativos. Nessa temporada, entrevistamos educadores de escolas e faculdades, coletamos depoimentos de pais e alunos, tudo com o objetivo de dar um panorama geral da situação na educação e seus desafios neste difícil momento. Meu nome é Ricardo, eu sou professor de Geografia da ETEC Camargo Aranha, no bairro da Moca, em São Paulo. O que eu fiz? Eu uso slides em aula mesmo, em sala de aula. O que eu acabei fazendo foi dividir esses slides em blocos para cada aula. Então, eu faço uma narração em cima dos slides, vídeos de 10 minutos, 15 minutos e disponibilizo para os alunos. O que eu estou solicitando a eles? Que eles assistam os vídeos e que no dia da aula a gente só discuta aspectos, porque é impossível você passar matéria só falando. Então, quer dizer, o que está sendo combinado? Eu coloco o vídeo uma semana antes, eles assistem os vídeos, fazem anotações e os trabalhos e atividades são dados a partir desses vídeos, a partir dos esclarecimentos em aula. Por enquanto está complicado, porque os alunos eles acham que aula à distância é como se fosse aula em sala. Então é só no horário de aula que você aprende. Uma das coisas que eu coloquei para eles desde o começo é que uma das práticas do ensino à distância é a aula invertida. A aula invertida é o aluno se preparar para a aula, então ele tem que saber o que vai ser dado. Aí, para chegar no momento, um contato com o professor para tirar as dúvidas. E não o professor ficar falando sobre a matéria como se fosse o sábio. Por enquanto, os alunos estão aprendendo isso ainda. Então, poucos alunos estão vendo com antecedência. Eu acho que na medida que os alunos começarem a ter essa prática, eles vão ter mais facilidade. O problema é que, mesmo nessa situação, não são todos os alunos que vão fazer isso. A gente sabe que tem os alunos dedicados, eles fazem ou cumprem o compromisso, e outros alunos não estão nem aí. Então, quer dizer, não, vão continuar sem aprender nada. Meu nome é Cecília, eu sou diretora pedagógica de uma escola bilíngue na Zona Norte de São Paulo. A gente trabalha com o emocional, o físico, o conteúdo, e nesse sentido é difícil a gente pensar nesse formato virtual, que a gente, por mais que tente buscar na sala de aula, que a gente está sempre buscando inovação, é muito diferente a gente viver ele real. Quando a gente fala de um ensino à distância, é toda uma nova abordagem que é preciso ser feita e outras coisas que precisam se estudar, e isso aconteceu da noite para o dia. E aí a gente usou a brecha que permitia aí a gente antecipar as férias, e então a gente começou a traçar, enquanto escola, quais são os objetivos em cada faixa etária. Então, pensando das crianças aí de 1 ano e meio a 3 anos, que é, na verdade, para a gente o maior desafio, né? O desenvolvimento que a gente faz na escola nada mais é que uma interação social, um desenvolvimento da linguagem, e fazer isso nesse espaço virtual com crianças tão pequenas que têm tão pouca noção da realidade é muito difícil. Então, para essas crianças, a gente organizou um formato, a gente faz uma apresentação todos os dias no Google Slide que os pais recebem por e-mail, eles abrem um link e aparece lá uma apresentação que tem a rotina da semana. Elas também fazem sugestões de atividades e brincadeiras para os pais fazerem em casas, que vêm descritas com materiais e com vídeos e links de vídeos e músicas. Elas também gravam pequenos vídeos, as professoras em casa. Imagina, olha que loucura, né? A professora que está lá acostumada a estar com as crianças, interagindo com as crianças, de repente teve que aprender como gravar um vídeo. Dá para gravar no celular, fazer o upload no computador? Tem um editor, não tem editor? Como que a gente faz para gravar e mostrar o computador ao mesmo tempo? Lembrando que essa idade, a idade é que não é obrigatória a educação, né? Então, nesse momento, muitos pais optaram por sair da escola. A gente teve quase 60% de cancelamento de matrícula. As crianças com 4 anos completos
A gente entende que as crianças têm uma habilidade, uma capacidade de seguir um outro formato. Então, a gente fez um website e aí o que elas fazem? Elas postam nesse site, que os pais têm o link, o planejamento diário de atividades. E nesse planejamento diário, além de constar um momento de live, que elas interagem ali por 40 minutos com as crianças, elas também apresentam atividades que eles vão fazer depois de maneira independente em casa. A gente também já utilizava de duas grandes ferramentas, que são o RAS Kids, um programa de leitura que existe, que as nossas crianças têm acesso, e o Matific, que também é uma plataforma de matemática que as crianças fazem exercícios lá muito bacanas. E aí a gente começa a falar dos primeiros anos do ensino fundamental, e eles têm um esquema que, na verdade, traduz o nosso formato em sala de aula. A Maple Bear, ela trabalha com centros de aprendizagem, então a gente já agrupa essas crianças. Então, se eu tenho uma sala de 20 crianças, a gente já agrupa ela em pequenos grupos de 4, de 5, e tem todo dia também, cada dia, um especialista, ou música, ou artes, ou educação física 2 vezes por semana, ou Apple, que é um programa, uma aula extra que a gente tem, que é de programação. E aí, pensando das crianças do 3º ao 5º ano, e a gente está utilizando da ferramenta do Google for Education. É uma ferramenta incrível, apropriadíssima, traduz muito como a gente organiza as nossas coisas com os alunos, então é como se fosse uma sala de aula virtual, e mantém o mesmo esquema das lives, 1h20 com a professora da área do inglês e 1h20 da professora da área do português. Eu, como educadora, estou sofrendo porque a gente acredita num outro formato, mas a gente também acredita que tudo é aprendizado. Mas é um grande desafio manter um vínculo, manter um suporte. É difícil nesse formato virtual, mas eu acho que é capaz para aqueles que têm acesso às ferramentas que possibilitam esse contato virtual. A Associação Beneficente Seja Feliz presta serviços gratuitos à população da zona rural do município de Guararema, São Paulo. Para saber mais sobre nós, inscreva-se nos nossos canais. Estamos no Instagram, Facebook e site www.sejafeliz.org.br. Até a próxima!